O Bitcoin caiu mais de 10% na semana passada e muitos investidores estão em dúvida se é hora de comprar ou de vender. Nesse vídeo eu vou passar pelos principais indicadores fundamentalistas para você poder tomar a sua decisão e vou te explicar uma estratégia excelente de alocação em Bitcoin que vai te ajudar muito a conseguir um retorno mais consistente. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para o seu conhecimento e para a sua carteira. Vamos lá! Há quase 5 meses eu gravei um vídeo nesse canal falando sobre o possível ciclo de alta do Bitcoin e só nesse ano ele se recuperou e subiu mais de 80%. Agora, com essa queda, a gente tem a oportunidade de revisar os principais indicadores, entender em que fase do ciclo que nós estamos. Eu vou compartilhar uma estratégia muito interessante para você poder montar o seu portfólio de criptomoedas. Nesse vídeo eu vou utilizar alguns gráficos do cripto milionário do meu amigo William Strapazon. Antes de entrarmos nos nossos indicadores, é necessário relembrar o contexto macroeconômico em que estamos inseridos. Os principais indicadores antecedentes da economia americana, o PMI de serviços, industrial, a inversão da curva de juros e o indicador composto antecedente da The Conference Board, todos eles apontam para uma desaceleração da atividade econômica. Em contrapartida, dados do mercado de trabalho e o PIB do primeiro e segundo trimestre vieram ligeiramente acima das estimativas, o que fez com que o mercado, especialmente no mês de agosto, começasse a precificar as taxas de juros de longo prazo cada vez mais altas. Então nós chegamos a uma taxa de 10 anos e de 30 anos do Tesouro Americano ao nível mais alto desde 2007 e 2006. E por que essa informação é importante para a nossa análise do Bitcoin? Porque o Bitcoin ele responde muito fortemente à variação da oferta monetária global. Então, o que nós vemos nos últimos meses foi taxas de juros nos Estados Unidos e no mundo cada vez mais altas e o balanço dos principais bancos centrais, dentre eles o Banco Central Europeu e o Banco Central do FED, também o Banco Central do Japão, diminuindo. Então, a oferta monetária no mundo caiu, o que a gente chama, que os economistas vão chamar de M2. Consequentemente, o Bitcoin respondeu muito rapidamente com uma correção nos preços. Só que se a gente olha para a segunda maior economia do mundo, que é a China ela está com deflação já há alguns meses, ou seja, a economia está tão parada, está tão desaquecida, que eles não conseguem nem ter uma inflação positiva. E o governo já voltou a reduzir as taxas de juros, já voltou com programas de estímulo e de injeção monetária. E isso nos dá uma dica do que nós devemos ver nos próximos meses de países desenvolvidos. Então é importante ter esse cenário recessivo em mente, porque o mercado não está precificando a recessão que os indicadores apontam. Vários países na Europa, dentre eles o principal destaque é a Alemanha, já estão numa recessão técnica. E os Estados Unidos têm todos os sinais de que devem entrar nesse segundo semestre ou primeiro semestre de 2024. E num cenário de recessão, taxa de desemprego aumenta, o governo volta a querer estimular a economia, os bancos centrais voltam com seus estímulos e o Bitcoin sendo este ativo que responde muito fortemente e com muita intensidade à oferta monetária, ele tende a se valorizar ainda mais. Além desse contexto, se a gente olha para as nossas principais métricas para poder identificar em que fase do ciclo que nós estamos, você vai ver por que eu ainda permaneço muito otimista com o Bitcoin. O primeiro indicador que eu quero te mostrar é o múltiplo de Pew. O múltiplo de Pew ele nada mais é do que pegar a receita dos mineradores. Os mineradores são aqueles que fazem a rede do Bitcoin funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. São eles que validam as suas transações. Então eles vão pegar a receita dos mineradores e dividir pela média do último ano. Perceba, e você consegue visualizar isso, como esse indicador ele tem uma propriedade de regressão à média. Então ele sobe e ele cai. Ele não entra numa tendência de alta ou numa tendência de baixa exclusivamente. Sempre que nós chegamos no extremo inferior nesse intervalo verde, ele sinaliza um bom ponto de compra de Bitcoin. E fato é que sempre que nós chegamos no intervalo superior, vermelho, sinaliza um ponto negativo, um ponto onde você deveria começar a reduzir as suas posições. E é fácil de você observar esse ciclo com os seus amigos ou mesmo com a sua tomada de decisão. Geralmente, quando o Bitcoin está com preço muito alto, todo mundo quer começar a minerar. Então, você vende a casa, vende o carro para comprar máquinas e minerar. Da mesma forma, quando o preço do Bitcoin cai muito, os mineradores mais ineficientes começam a quebrar, começam a desligar as suas máquinas e apenas os mais eficientes
continuam. Então, olhar como se comportam os mineradores e a receita deles nos dá uma boa perspectiva sobre em que fase do ciclo que nós estamos. Nós saímos desse extremo inferior verde nos últimos meses e estamos numa etapa intermediária, ou seja, ainda estamos num ciclo de alta do Bitcoin por essa métrica que é o múltiplo de Pure. Segundo ponto que me deixa muito otimista e me faz entender que nós estamos no início de um ciclo de alta para o Bitcoin é que em 2024 nós teremos o halving, que é um fenômeno que acontece a cada 4 anos na rede do Bitcoin e reduz pela metade a recompensa que os mineradores têm. Então, logo que o Bitcoin foi criado, os mineradores eles eram recompensados em 50 Bitcoins por bloco, sendo que esse número foi caindo a cada 4 anos. Agora nós temos um número de 6,5 Bitcoins e isso vai cair pela metade. É esse fenômeno que já está no código do Bitcoin que faz com que essa seja uma moeda desinflacionária, diferentemente do dólar, diferentemente do real, onde a sua oferta vai aumentando cada vez mais, à mercê dos governos, à mercê dos políticos, à mercê daqueles que estão à frente do Banco Central. O Bitcoin tem uma característica desinflacionária, a sua oferta ela vai diminuindo e a recompensa pela mineração, ela vai diminuindo. Das últimas vezes que isso aconteceu, a gente pode olhar no gráfico, a cada 4 anos, o preço do Bitcoin respondeu muito forte. Então, se a recessão está chegando em 2023 a 2024, em 2024 nós temos o halving, é muito difícil de imaginar que os preços não vão subir muito e subir de forma muito intensa. A terceira métrica é o drawdown, ou seja, a correção do preço máximo ao preço mínimo que o Bitcoin teve neste ciclo. Se você perceber bem, no ciclo que começou em 2022 de queda dos preços, o drawdown que nós tivemos foi superior à redução que nós tivemos em 2018 e 2019, que foi um bear market, e também em 2014 e 2015, só se comparando ao que foi em 2012, quando a moeda ainda era muito criança, muito jovem, e a volatilidade era muito maior. Isso significa que vários investidores que compraram na euforia, que compraram apenas sem conhecer os fundamentos, compraram com preços muito mais altos, perderam dinheiro. Então isso acabou limpando o sistema e mostra que provavelmente o fundo do Bitcoin já foi feito, o preço ali próximo dos 17 mil dólares, e que nós não veremos mais correções tão agudas, pelo menos não agora neste ciclo. E por último, se você veio nesse vídeo não apenas pelo Bitcoin, mas pensando também nas altcoins, saiba que a dominância do Bitcoin vem atingindo níveis muito altos. Tanto é que esse ano, enquanto o Bitcoin subiu mais de 80%, outras altcoins não subiram isso. Isso fez com que a dominância do Bitcoin aumentasse ainda mais. E se nós olhamos esse indicador que o William compartilhou no último relatório, que é o Altcoin Season Index, estamos ali no que seria o extremo inferior. Então, as altcoins devem andar e ter uma valorização muito superior ao Bitcoin nos próximos meses por esta ótica. E eu prometi no começo desse vídeo que eu compartilharia uma estratégia de alocação para você ir comprando seus bitcoins e montando a sua carteira de criptomoedas. Essa estratégia eu conheci com um analista estrangeiro, bem low profile, então dificilmente você vai conhecê-lo. E basicamente o que ele diz é o seguinte: uma vez que você entende os fundamentos, você vai identificar em que fase do ciclo que nós estamos, ou seja, estamos no início de um bull market ou de um bear market. A minha ideia com esses gráficos foi mostrar como eu acredito que nós estamos no início de um ciclo de alta. Então, essa é a primeira informação. A partir disso, você vai querer se expor, você vai querer comprar algo para o seu portfólio. E aí você precisa decidir o quanto que você vai colocar. Então, vamos supor que você decidiu que você vai comprar 100 mil reais. Você sabe que o investidor é um eterno arrependido. Se você compra hoje e cai amanhã, você se arrepende. Se você compra hoje e sobe amanhã, você se arrepende de não ter comprado mais. Então, a gente tem sempre está se arrependendo. Qual que é a estratégia? Uma vez que você definiu, você concorda que nós estamos num ciclo de alta, você concorda que você vai alocar um percentual da sua carteira, 100 mil, 10 mil, 500 mil, vai depender de cada um. A estratégia é, você divide em tranches, então aqueles 100 mil você pode dividir em 5 entradas de 20 mil, 5 compras de 20 mil reais. E você faz essas compras sempre que o Bitcoin cair mais do que 10%. Então um exemplo prático, eu decidi que eu quero ter 100 mil reais em Bitcoin. Então ele caiu de 30 para 27, eu compro mais 20 mil reais. Aí o Bitcoin começa a subir, ele chega em 40 mil. Nos 40 mil, ele cai para 36, eu compro mais 20 mil reais. Aí ele vai subindo, chega em 50, em 50 ele cai para 45, eu compro mais 20 mil reais. Essa é uma forma de você ir realizando o preço médio, aproveitando principalmente os dias de queda, ou correções mais acentuadas, mais agudas, que nesse caso eu dei a sugestão de 10%.
Existem outras estratégias que seria você comprar todas as semanas ou comprar todos os meses, o que também é uma possibilidade. O mais importante é você identificar se nós estamos num ciclo de alta ou de baixa, na minha opinião, é um ciclo de alta, você ser disciplinado e realizar suas compras gradualmente. Ou seja, sem comprar tudo num único dia. Divida em algumas frações e compre todas as semanas ou todos os meses, ou como essa estratégia que eu acabei de compartilhar, onde você compra todas as vezes que o Bitcoin cai um valor superior a 10%. E agora eu quero saber se você está confiante ou está pessimista. Deixa aqui nos comentários qual é o seu sentimento e se existe alguma métrica, algum indicador que você gostaria que eu analisasse em outros vídeos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis e até a próxima.